TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online, TV Comunitária Rio. Conosco hoje no núcleo sindical, 2 sindicalistas, eu chamaria de veteranos, Edson Munhoz, que também é nosso diretor aqui, né? O Munhoz também reforçando agora nosso time aqui, e também diretor da TV Comunitária, Manuel Cancela. Eles que foram aí fundadores da CUT, da FUP, depois Movimento Surgente, né, Manuel? É tanto passado que... Bom, direto ao ponto. Eu estou preocupado enquanto petroleiro, enquanto nacionalista, com 8 refinarias. Olha, a gente construiu uma refinaria, um parto, exige tanto decisão política, decisão econômica, decisão de meio ambiente, viabilidade, né, Manel, mercado. Aí, da noite para o dia, vem um cara para destruir de verdade, porque 8 refinarias sendo anunciadas para... Eu queria um comentário dos nossos experientes analistas políticos também, que são sindicalistas, tem que estudar muito. Manuel Cancela, começo por você. Então vamos lá. O governo Dilma, Lula e Dilma, eles já tinham viabilizado, já tinham feito uma análise de mercado e que cabiam mais 2 refinarias no Brasil. Uma no Ceará e outra no Maranhão, para atender o mercado interno do Brasil e sobrar um plus para a exportação. E essas 2 refinarias, elas foram canceladas suas obras em nome do combate à corrupção da Lava Jato. Só para o telespectador ter ideia da importância dessa refinaria, o Brasil, em 4 meses de importação de diesel e gasolina dos Estados Unidos, gastou em 4 meses 7 bilhões de reais. Em 4 meses, 7 bilhões de reais. Então, se nós já tínhamos um déficit que ia ser suprido pelas 2 refinarias do Ceará e do Maranhão, aí agora o governo anuncia que vai vender a metade das refinarias, imagina. Quer dizer, eles não estão fazendo análise de mercado nenhum, que se dane o Brasil. E se fosse só as refinarias, já seria um grande malefício, mas não é só isso. Eles anunciam a venda da BR Distribuidora e anunciam também a venda da seção onerosa do pré-sal, que responde por 15 bilhões, no mínimo de 15 bilhões de barris de petróleo. Então, aí só para concluir, só para o telespectador entender um pouco, na privataria tucana, o Bolsonaro, quando era deputado federal, ele disse que tinha que fuzilar o Fernando Henrique por privatizar as estatais, na época ele falava principalmente a Vale do Rio Doce, e entregar nosso petróleo. Bolsonaro falou isso no programa do Jô Soares, se procurar lá no Google, está lá. E agora ele anuncia a venda da BR, da metade das refinarias, da seção onerosa do pré-sal. Então não é pouca coisa. Agora, como é que a gente faz para barrar isso? O que fazer, Munhoz? É muito difícil barrar uma iniciativa desse porte, porque na verdade, por trás disso, está o interesse do armamentismo americano, de todo o império criado em cima da indústria de petróleo. Quem já viu esse filme Cinema, Indústria de Petróleo, vai dizer, sabe o que eu estou dizendo. Na verdade, é uma máfia mundial que provoca as guerras, que provoca as invasões e mortes para garantir o petróleo. O petróleo é o azeite da máquina de guerra. E, por causa disso, o Brasil virou bola da vez, porque a maior descoberta do século XXI na área de petróleo foi no Brasil, foi o pré-sal. Já existe petróleo, já se sabe a quantidade no Oriente Médio, na Venezuela, que é outra fonte de conflito constante, de ameaça, em função do petróleo. Mas esse petróleo brasileiro é um petróleo muito boa qualidade. O petróleo do pré-sal, diferentemente do petróleo de terra do Brasil, é um petróleo leve e de boa qualidade, que é um petróleo comparável ao árabe leve, que é o petróleo mais caro do mundo. Então, evidentemente,
que a elite brasileira, que sempre se preocupou em levar vantagem e trair o Brasil, não ia perder essa oportunidade. Como o Cancela falou, a construção de refinaria no Brasil visava acabar de uma vez com a importação de derivados de petróleo. Embora ele fosse autossuficiente de petróleo, não era autossuficiente, por exemplo, em diesel. Então, a refinaria ia cumprir isso aí, né? E é uma coisa muito importante a gente discutir essa questão, porque foi feito para isso. Começaram a se privatizar, primeiro, né, as linhas de transmissão, né, da Transpetro, onde ia gás, óleo, diesel, todos os combustíveis. E se começou a fazer esse projeto para se entregar de vez ao estrangeiro, e por trás disso estão as multinacionais de petróleo, né, que se baseiam, como eu disse, na máquina de guerra americana, subsidiada por alguns outros países europeus e com um requinte, né, de crueldade do Estado de Israel, que também está por trás desse interesse todo. A gente sabe disso. Toda vez que a gente vê alguma guerra no mundo, tem algum interesse judeu, porque a gente não é contra, de maneira nenhuma, o judaísmo. A gente é contra o sionismo, essa máquina de guerra, de assassinato, que está junto a essa indústria de petróleo, né? Então, o que a gente sabe é que, nesse momento, o Brasil, pela eleição de um presidente entreguista, né, de um presidente que, para mim, ontem, não sei se vocês perceberam, foi a fala do deputado Glauber com relação ao Moro, né, que ele comparava o Moro a um juiz de futebol, que marcava... foi muito bom aquilo ali é o desejo... Sim, todo brasileiro tinha vontade do que ele falou. Eu quero parabenizar aqui publicamente o Glauber, que essa é a visão do brasileiro tem, né? Agora, a gente tem, por trás disso, a gente tem esse desmonte do Estado que está ocorrendo. O Brasil está voltando a ser exportador de produtos agrícolas, na televisão o tempo todo fala no agronegócio. O agronegócio é entregar o Brasil, além de mais de entregar o Brasil, de entregar ao Brasil as multinacionais produtoras de, por exemplo, de venenos agrícolas, né, agrodefensivos, que alguns não são vendidos mais na Europa, nos Estados Unidos, pela toxidez deles, pelo malefício que eles causam ao solo, ao meio ambiente, aos animais, né. O Brasil perdeu uma quantidade de abelhas impressionante, né, porque as abelhas vão se alimentar nesses locais e acabam sendo mortas pelos inseticidas. E sem abelha não tem agricultura. É um processo meio doentio, porque você quer plantar mais, mas mata o animal que poliniza a agricultura. Então, o Brasil está num caminho muito errado. Só para terminar esse meu ponto, eu quero dizer que uma das refinarias, Cancela, que eles estão, já começaram a vender em pedaços, é a Abreu Lima, né? Abreu Lima, eu estive em Pernambuco recentemente agora, Abreu Lima, conversando com o pessoal do Sindicato dos Químicos. E, para quem não sabe, Abreu Lima tem um outro simbolismo. Pouca gente no Brasil conhece a história de Abreu Lima, que era um general brasileiro que lutou junto com Simão Bolívar para a libertação da América Latina. Pouca gente conhece o nome, a importância desse nome, era amigo de lutas, lutou na América do Sul todinha junto com Simão Bolívar. Essa homenagem foi feita, inclusive na época, a pedido do Chaves, porque ele é considerado, no Brasil não é considerado o herói do povo boliviano, povo venezuelano. Então, na verdade, tem esse simbolismo também de desmontar, uma vez por todas, a América Latina, essa resistência e transformar novamente a América do Sul em quintal dos Estados Unidos. É isso. Mas, Munhoz, eu vou agora começar com você e peço o Manel para nos complementar. Mas você não acha que o governo do Bolsonaro, em 6 meses, é um governo que experimenta um maior desgaste, assim, em credibilidade, em confiança, consequentemente também em popularidade, evidentemente. E ontem, ele faz questão de desafiar. Ontem ele fez, a caravana dele entrou no Maracanã, no Mineirão, né? Na Minas, né? E foi estrondosamente vaiado. Vaiada, sim. E o Moro, eu acho que está mais sujo do que pau de galinheiro, né? Sim. Um pouquinho desse cenário político hoje, você e Emanuel, por favor. Ô Soriano, eu desconheço, e olha que eu conheço muita coisa da história do Brasil, acompanho, porque dou aula de ciências sociais, filosofia e política. Professor. E política no Brasil tem sido sempre um interesse muito grande. Eu desconheço um governo que tenha sofrido um desgaste, um desmonte tão grande em tão pouco tempo como o Bolsonaro. É verdade que a eleição do Bolsonaro
foi baseada em fake. Tudo que ele fez foi um grupo de robôs na internet que multiplicavam. Eu tenho dúvida, e acredito até que o processo que elegeu o Bolsonaro é um processo legítimo. É que, infelizmente, a justiça no Brasil sempre teve lados poderosos e o TSE fez de ouvidos mocos. O Fux é confiado. O Fux nós confiamos. Soriano, em todo mundo, sempre a justiça serviu ao Estado e aos poderosos. Não é diferente em lugar nenhum. Mas no Brasil, a justiça perdeu a vergonha. Se você perguntar hoje para qualquer cidadão na rua, qual dos 3 poderes que você tem esse poder mais corrompido, onde exista mais possibilidade de se desviar das metas? Com certeza, a maioria dos cidadãos vão dizer para você que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje representa exclusivamente o interesse deles próprios, em vantagens pessoais. Eu vim agora andando aqui, vou dar um exemplo para você, pela Lapa. E a gente vê que a população de rua aumentou nesses 6 meses em 70%. O povo todo na rua. E a gente vê que o governo Bolsonaro corta o Bolsa Família, corta todos os projetos de moradia, isso. Enquanto isso, esse povo... das faculdades. A balbúrdia está nas faculdades, E, infelizmente, a balbúrdia está no avião da FAB, Não está na faculdade. Mas, o que eu quero dizer? A gente vê esse povo na rua aumentando e o descaramento do juiz recebendo auxílio moradia, com filhos e filhas, com 20 e poucos anos tem plano de saúde, recebendo auxílio, e sem contar nos militares. Eu tenho na minha família alguns casos desses, onde pessoas que trabalharam a vida toda, que nunca se casaram oficialmente, mas que têm filhos e netos, recebendo pensão de pais que faleceram há 20, 30 anos. Tem gente da Guerra do Paraguai. Sim, e se diz que o problema do Brasil é a Previdência Pública que vai falir o Brasil. Depende de que Previdência, não é a Previdência do trabalhador comum, minha, nem sua, nem do Cancela. É a Previdência dos militares e do Judiciário. Então, esse desmonte todo está ocorrendo porque, embora a Globo e as demais empresas, a Globo hoje tem uma grande disputa, que é uma disputa ideológica com as emissoras evangélicas, que querem proteger aquele setor evangélico e que a Globo está perdendo terreno para eles. A Globo está perdendo terreno. A gente vê hoje em dia, embora a gente veja o presidente numa marcha evangélica fazendo sinal de arma na mão, e no movimento cristão, a gente sabe que se existiu nesse mundo algum ser com uma ideologia tão socialista como Cristo, é difícil que você tenha outro, e uma ideologia do amor, do respeito ao próximo, as diferenças, de perdoar a prostituta, perdoar o ladrão. Esse é o cristianismo. Eu acho que isso também está desmontando um pouco esse governo rapidamente. O brasileiro é religioso, do modo geral. E, às vezes, ele tem 2, 3 religiões. Ele vai à igreja, mas bate cabeça lá no... E a gente está vendo, por exemplo, perseguição às religiões afrodescendentes. Isso é muito grande. Alguns lugares, e a gente sabe disso, e eu tô hoje no Conselho Estadual de Saúde, e a gente acompanha em hospitais públicos, que é outra vergonha desse estado, que é a saúde, mas no Brasil todo. Mas no Rio isso é pior ainda. Você vê esse estado persecutório ao negro, às mulheres, ao movimento LGBT, às religiões de matriz africana. É uma coisa impressionante. E esse povo nosso, que tudo que eu falei isso, é o Brasil, é a maioria do povo brasileiro, essa mistura de todos, que aliás, na verdade, como diz Darcy Ribeiro dizia, o orgulho de ser brasileiro é esse, é o orgulho dessa mistura, todos nós temos essa mistura. E eles estão tentando colocar isso de uma forma tal que as coisas passem a se transformar com a vontade própria de um governo onde quem manda são esses, não são todos, volto a dizer aqui, não são todos os evangélicos que estão nisso, é um grupo de evangélicos que se aproveitam da religião para te levar vantagem. Não são todas, as religiões evangélicas tradicionais são religiões sérias, mas esses novos pentecostais sim. Você falou de Moro, quem gosta de Moro é Manuel. Manuel Cancela. Que vai amanhã numa audiência, é isso, Manuel. Manuel, como é que está o Bolsonaro aí nas telas? Não, hoje a notícia que a gente falou aqui do deputado Glauber, o PSL está ameaçando colocar ele na comissão de ética,
logicamente para tentar expulsar ele, né? Mas ele já respondeu. Ele falou, se me botarem na comissão de ética, o Glauber, eu vou provar que o juiz é ladrão. Na verdade, para quem gosta de futebol, que é a maioria do que está nos vendo, ele fez uma analogia com o juiz de futebol. Muito boa. Que rouba durante os 90 minutos. E às vezes, nós que gostamos de futebol, o Munhoz é tricolor, Soriano é vascaíno, eu sou flamenguista, mas a gente já viu o juiz roubar, né? Às vezes ele nem roubou, ele errou. Sim. Né? Agora, imagine se um juiz daquele que prejudicou o Fluminense, Flamengo ou Vasco, depois vira diretor do clube. Ele sempre protegeu. Virou o diretor do clube que ele favoreceu. E o que o Moro fez foi exatamente isso. Ele favoreceu o Bolsonaro, tirando o Lula, logicamente para privilegiar, para favorecer o Bolsonaro, e depois vira ministro do Bolsonaro. Então é o juiz ladrão que roubou e confirmou que roubou mesmo. Agora, eu acho que a gente aqui, a gente tem que falar um pouco. O que o Munhoz falou sobre os juízes, isso é verdade. Mas, na verdade, o próprio Munhoz concorda que tem juízes e juízes. Sim. E tem parlamentares e parlamentares. Né? E tem militares e militares. Né? Então, por exemplo, dizer... uma coisa que incomodava o Munhoz, eu tenho certeza, e a mim também, a Soriano, é dizer que todo o mal do país está no parlamento. E a gente sabe que lá no parlamento tem um monte de canalha, de safado e tal, mas aquilo me machucava, porque eu falava, peraí, mas e os juízes safados, e os promotores? Né? Isso tem que ser dito. Né? Agora, também não são todos. Sim. Tem a reserva moral né? Entre o parlamento, que a gente conhece, como o Glauber é um deles, e a gente pode citar de vários partidos, e não é só de partido de esquerda, não. Tem parlamentar de partido conservador, que são pessoas íntegras. Sim, né? moralmente íntegras. Moralmente. A gente fala dos militares. Para quem não sabe, já que o Bolsonaro está entregando tudo, e ele é um capitão meio fajuta, porque ele foi expulso e até proibido de entrar na caserna. Mas ele se apresenta como capitão, como militar. O pai do Fernando Henrique e o tio do Fernando Henrique foram generais que participaram da campanha do petróleo, que foram responsáveis pela criação da Petrobras. O general Leônidas Cardoso, que foi o pai, e o general Felicíssimo Cardoso, que era o tio do Fernando Henrique, conhecido como general do petróleo. Né? Então, a gente tem... E nós temos aí, contemporâneo, lá no nosso filme, que nós estamos três, Todo Petróleo Tem que Ser Nossa, a Última Fronteira, para quem quiser ver, temos lá o brigadeiro Ferola, né, dizendo... Textualmente, não podemos entregar nossas reservas petrolíferas às empresas estrangeiras. Um brigadeiro dizendo isso. Né? Então, nós temos aí também outras críticas que fazem a gente, é a questão da Lava Jato, que eu vi, mesmo as passeatas aí de direita minguando, eles passaram uma ideia que nós queremos acabar com a Lava Jato, nós somos contra a Lava Jato. Não. Nós não somos contra a Lava Jato, nós somos contra o desvio da Lava Jato. Nós queremos que aconteça com a Lava Jato o que a OAB disse, né? Que tem que afastar, né, de todos os cargos públicos o Moro e o Dallagnol, para que tenha uma investigação séria daquilo que foi dito pelo Intercept. Felizmente a OAB tomou uma posição séria. Tomou uma posição séria. Isso. Né? Então, o que eles querem se afaste para fazer uma apuração. Então, a Lava Jato, ela tem um maior conteúdo, né, da vida contemporânea dos políticos, dos empresários brasileiros. Está lá. E aquilo ali não é do Moro e da Dallagnol. Aquilo ali é dinheiro público. Aquilo ali é a estrutura pública que montou a Lava Jato, né, que são juízes, procuradores, delegados, agentes de Polícia Federal. Então, aquilo é um patrimônio do povo, não é do Moro e do Dallagnol. Então, agora, o que a gente é contra é a forma como eles usam esse conhecimento, como mostrou como é que foi a condenação do Lula, né, que o Léo Pinheiro teve que dar só a terceira delação que valeu, as outras, a primeira ele saiu defendendo o Lula e o cara cancelaram. Mas, Manel, ontem eu começo com você agora, porque você responde a um processo e ontem o Moro falou assim, não, eu nunca
perseguir ninguém por me criticar, sem problema nenhum. E aí alguns deputados lá falaram, e o fulano, eu lamentei não estar lá também, não ser deputado. E o Emanuel Cancela, que foi acionado judicialmente. Duas vezes. E você tem uma audiência amanhã mesmo, né? Tem uma audiência Como é na que Polícia está Federal. isso? E depois eu queria um comentário do meu querido sindicalista da área também educacional, a quantas anda a educação aí com esse ministro, um novo ministro, depois do colombiano. Isso. Bom, eu fui intimado 2 vezes em um ano, né, pelo Ministério Público Federal, a pedido do juiz Moro. Isso para mostrar que ele intervém, que ele tem poder ao Ministério Público. Então, a pedido dele, inclusive, na primeira vez, eu fiquei ligando para o Ministério Público, perguntando, vem cá, quem é que me mandou intimar, que não sabia até então. Eu me recordo disso. Aí passaram o telefone para um, para outro e tal, até que alguém assumiu. Eu falei, não, é o juiz Moro que pediu. Então, a pedido do juiz Moro, eu fui intimado 2 vezes em um ano. E também, Munhoz, a gente tem que explicar, porque muita gente pensa, então o cara roubou. Ele é corrupto. Não. Ele me intimou 2 vezes em um ano por conta de possíveis ofensas, né, ao funcionário público, no caso ele. Então, ele me intimou, pediu para o Ministério Público me intimar 2 vezes. Essas intimações estão paradas. E agora, eu fui intimado pela Polícia Federal. Para quem não sabe, o Moro mandou 2 vezes me intimar, o Ministério Público, e agora a Polícia Federal me intima, e a Polícia Federal é subordinada ao Ministro da Justiça, que quem é? Sérgio Moro. Né? Então, eu vou lá amanhã para a audiência, amanhã, que eu digo, é dia 4, às 14h30, lá na Praça Mauá, estou sendo intimado, e vamos ver o que acontece. Pode acontecer tudo e pode não acontecer nada, já não é a primeira vez, eu já fui chamado lá atrás, Munhoz, nós fomos diretores, Munhoz e Soriano, do sindicato, então a gente tem uma ficha aí, né? A gente tem a nossa consciência tranquila, porque a gente sempre respeitou as leis, a Constituição, né? A gente nunca, Munhoz, nem Soriano, nem Emanuel, nós não temos nenhum problema com a justiça a nível pessoal. Sim. Particular, interesse particular. Então, eu tenho várias ações na justiça, eu assumo isso, mas nada de cunho particular, porque eu me favoreci, nada disso. É por conta dos atos que a gente fez, das críticas que a gente fez ao modelo de gestão da empresa, ao modelo de leilões do petróleo. Essa é sobre leilão do petróleo, eu já sei. Sim. Eu já vi, se eu não me engano, é de 2009, de um leilão que até o Brasil, de fato, fez uma reportagem muito boa, tá você lá junto comigo. Você também já respondeu muitas coisas. Olha só, Soriano, eu acredito que quem é sindicalista e não teve nenhum processo em função do que o Manuel está dizendo, da ação sindical, política, não fez nada no sindicato. É o sindicato. É impossível que o sindicalista que não fez. Não briga. Que não teve nenhuma suspensão, nenhuma advertência na empresa, que não, como o caso do Cancela, que foi colocado para fora da Petrobras, demitido. O sindicalista que não teve nenhuma... Só nos últimos 2 ou 3 mandatos nossos aqui do sindicato, eu e o Cancela respondemos inquéritos, nada a desvio de dinheiro, nada de desvio de verba, nada questões pessoais. Era a nossa atividade política dentro do sindicato, da qual a gente se orgulha muito e não se arrepende de nada que a gente fez. Nada, pelo contrário. A gente acha que podia ter feito mais ainda. Então, é comum acontecer isso. Essa você estava junto, só um parênteses, você está junto, está na foto lá do Brasil de Fato, é uma reportagem muito grande, foi para a gente barrar os leilões do petróleo e nos governos do PT. Sim. Que nós, você é petista, eu sou simpático ao PT, e nós fomos ocupar a Agência Nacional de Petróleo no governo do Lula, da Dilma, para barrar os leilões de petróleo, não é isso? Leilões, de um dos quais, Soriano levou tiro de bala de borracha lá na Barra da Tijuca. Eu tiroteio comendo bombas, Soriano no carro de som. E Emanuel já teve braço quebrado. Sim, verdade. O Munhoz, nós temos aqui 3 minutos, 1 minuto e meio, começa agora com você, para você nos falar o que fazer, e agradecendo já você que nos assistiu, o nosso Max Figueiredo que nos filmou e editou. Eu queria
transmitir aqui que eu não sou pessimista, não sou imbecil, que tenha otimismo exacerbado sem motivo, mas eu acredito na luta. Acredito que a mobilização do povo brasileiro vai trazer de volta a democracia. Não acredito que esse governo vá muito longe, que eles estão se desmanchando, está havendo uma briga interna muito grande, parecido com o que aconteceu com o Collor, que um grupo só quer levar vantagem, quer mandar na política, na economia, e os que estão junto, que apoiaram, que estão sendo expurgados, não gostam. E é normal isso, né? Eu não vou falar que é briga, né, de quadrilha, porque senão pode... Mas é mais ou menos por aí. Está acontecendo isso. E o povo tem que ir para a rua, o lugar da manifestação do povo é na rua, a gente tem que enfrentar a polícia, enfrentar a justiça. Não se ganha nenhuma guerra com beijinho e abraço, né? As guerras são feitas de enfrentamento, as guerras são feitas de luta. Toda a mudança social que a gente tem nesse mundo foi feita através da luta do povo. As revoluções foram feitas pelo povo, né? O exemplo da Revolução Russa para a gente é muito grande, também na França. Onde o povo foi para a rua e lutou e fez enfrentamento, foi vitorioso. Eu acredito que a gente consiga mudar isso e que não demore tanto tempo assim, não. Essa é a minha posição. A luta continua na praça e na rua. Sim. Manuel. Não, eu acho que ontem foi um dia emblemático para a história do país, né? Porque ontem nós tivemos um deputado que teve a coragem de chamar um juiz que até então é considerado nosso herói, né, o paladino da moral e da ética, né, foi chamado dentro, numa sessão da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, foi chamado de juiz ladrão, por um deputado... E fujão, né, também? De fujão. E respondendo à ameaça que já estão dizendo que ele poderá ser levado à comissão de ética, ele falou que me leve para a comissão de ética, eu vou provar que o juiz roubou. Mas o que ele diz que roubou foi isso, foi um juiz que apitou um jogo de futebol, que marcou um gol errado lá, que poderia até dizer que foi errado, só que depois ele virou diretor do clube que ele favoreceu. Isso é inaceitável. Foi isso que o Moro fez, né? Impediu a candidatura do Lula, elegeu o Bolsonaro e virou ministro, né? E ontem aconteceu isso, o juiz ladrão, e também o Bolsonaro foi vaiado no Maracanã. Eles esconderam... No Mineirão. No Maracanã não, no Mineirão. Foi vaiado no Mineirão. Então acredito que as coisas estão mudando no país. Eu espero que seja para melhor. Ninguém larga a mão de ninguém. E Lula livre. É isso, Lula livre. Obrigado, Munhoz. Obrigado, Manuel. TV Comunitária, Canal 6 da NET, nosso núcleo aqui sindical, transmitindo também online, TV Comunitária do Rio de Janeiro, Rio.